psicanálise a gente sabe que é uma espécie de compleição psíquica. Cada um lida com a sua angústia de um modo, se evadindo ou fugindo ou se defendendo contra o desagradável de um jeito. Então, por exemplo, na neurose, o conflito da lembrança, de alguma lembrança afetiva incompatível com a nossa consciência que a gente repudia, ele se expressa como uma rejeição. É uma espécie de ação um pouco mais comum da gente observar, que a gente chama que é a via do recalcamento, lançar à inconsciência o conteúdo desagradável. É um mecanismo de defesa básico. Na psicose, por exemplo, há uma certa incapacidade de simbolizar esses eventos traumáticos, né? E esse recalcamento não funciona muito bem, o que faz com que o sujeito recorra à alienação como mecanismo de rejeição da realidade insuportável, do que a gente chama de foraclusão, que é a tentativa de lançar para fora do seu próprio universo simbólico, do seu eu, para tentar elaborar o seu trauma. E na perversão, é importante a gente dizer que perversão para a psicanálise é diferente de perversidade, que a gente tem essa ideia, né, de que o perverso, no senso comum, é alguém muito violento, que maltrata pessoas, animais, né, que objetifica de uma forma assim, com traços de crueldade. Mas para a psicanálise, o perverso é aquele que denega a lei, ou seja, é aquele que não segue uma norma, aquilo que é esperado, né? Porém, isso não tem necessariamente, ou a princípio, uma conotação pejorativa ou valorizadora. É uma forma de recusar a castração, que é o que a gente chama desse sentimento inconsciente de ameaça, que é experimentado pelo sujeito quando ele está imerso numa ordem cultural em termos da proibição e da lei constitutiva da ordem humana. Então, a perversão ela não enxerga esses limites, o sujeito é a própria lei. Então, essas diferentes compleições psíquicas, com predisposições para as estruturas clínicas da neurose, psicose, perversão, como que a gente lida com tudo isso que é conflituoso? Há uma psicanalista francesa, Elisabeth Roudinesco, que ela explica bem esse processo. Ela vai dizer que a contemporaneidade compõe um modelo de distúrbio que supõe um indivíduo soberano, autônomo, autêntico, bem funcionante, que é afetado por força das circunstâncias externas à sua subjetividade. É isso que a sociedade tenta nos vender. Não, se você está triste, você tem que colocar, estampar um sorriso no rosto, começar a vitalizar pensamentos de otimismo. Eu não sou contra vitalizar pensamentos de otimismo, muito pelo contrário, né? Acho que o comportamento otimista é um comportamento saudável e pró-saúde, mas a gente sabe que saúde não se resume a pensamentos otimistas e positivos. Então a sociedade tenta nos dizer que os outros são o inferno, né? Os outros são tóxicos e nós somos aquele trigo que, coitado, né, foi plantado junto com o joio e se sente ali desconfortável disputando o mesmo adubo do solo, né? Nos vendem que nós somos fofos, maravilhosos, pessoas assim extraordinárias, mas que o problema é a família, o problema é o cenário político, o problema é, enfim, todas as conjunturas que estão fora, apartadas de mim. Isso é um modo, de certa forma, de nos iludir, né, de nos deixar fascinados e de tentar controlar, a partir dessa técnica manipuladora, a nossa posição na sociedade de consumo. Por quê? Porque um indivíduo alienado faz o que a sociedade de consumo e, portanto, capitalista exige.